Olá, olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes queridos que estão aqui para mais um episódio do Pradupec, episódio de número 10. De certa forma podemos considerar até que ele é comemorativo e vamos dar continuidade no Pradupec Gestão. Então, neste segundo episódio, que agora sim nós podemos considerar que é o primeiro episódio, que é quando nós vamos começar a apresentar ferramentas. Então, aquele episódio que nós fizemos lá no Pradupec número 8, que foi a introdução do Pradupec Gestão, nós podemos considerar ele como um episódio 0, né? E, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo aqui novamente e trazer para vocês inicialmente o que é o Pradupec Gestão. Como nós explicamos lá anteriormente, é todo aquele conhecimento que a gente agrega da consultoria, que inclusive é o propósito do Pradupec como um todo, e trazendo para o lado da gestão, a gente tem uma proposta de buscar informações de ferramentas da gestão empresarial e expandir essa ideia para junto de vocês, para junto da fazenda, seja você dono de fazenda, seja você gerente da fazenda ou responsável pela parte financeira da fazenda, essas ferramentas vão ajudar bastante. Inclusive a de hoje vai ser voltado para a gestão financeira. Antes de trazer a ferramenta para vocês, queria trazer uma reflexão. Vamos pensar da seguinte forma: você não concorda comigo que você é um reflexo dos seus hábitos? Então, quanto melhor for o conjunto dos seus hábitos, maior chance de sucesso ou maior chance pelo menos de alcançar algum objetivo você tem, certo? Você imagina aí uma pessoa com bons hábitos, né? Acordar cedo, fazer uma leitura logo de manhã, se alimentar corretamente, uma pessoa que registra todos os dados para o controle diário financeiro do seu dia a dia, seja um controle pessoal, não só da empresa, né? E em contrapartida você tem de outro lado uma pessoa que não tem muito bem uma educação de qual hora acordar, se alimenta em qualquer horário do dia, não pratica boa leitura, gasta horas e horas na frente do telefone ou da televisão. Essa pessoa ela tá parada no mercado, né? Ela tá parada na vida dela, então não procurando evoluir, ela passa a desvalorizar, né? Tudo parado, dinheiro ou pessoa se desvaloriza se ficar parado. Pensando nisso, a gente traz uma ferramenta que nós não vamos trazer a complexidade ainda da parte de gestão empresarial, vamos trazer uma ferramenta simples, mas que ela traduz algo extremamente importante, porque ela participa da criação de um novo hábito para você gestor, para você consultor ou para você dono de uma propriedade rural. Se você pensar nisso que eu acabei de te falar, de que você é o reflexo dos seus hábitos, então a sua fazenda ou a fazenda na qual você está trabalhando ou prestando serviço é reflexo de todos os processos executados e monitorados. Porque esses são os hábitos da fazenda. Percebe que eu não somente falei que a fazenda é um reflexo dos seus processos, mas dos seus processos executados e monitorados. Afinal de contas, toda empresa ela deve se resumir ao controle e monitoramento de 3 fatores: processos, pessoas e finanças. Então, se você tem um processo que é corretamente executado, você depende de pessoas para executar esse projeto. E se ele está sendo corretamente monitorado, você consegue visualizar se o orçamento ele está compatível com a execução desse projeto. Afinal de contas, quando não está compatível, no início do monitoramento, o processo pode ser cancelado rapidamente. Então, a ferramenta que nós vamos discutir hoje é o fluxo de caixa. Para mim, uma das ferramentas mais importantes. Quando eu entro em uma fazenda, é uma das primeiras coisas que eu implanto, antes mesmo de colocar qualquer controle de ganho de peso ou controle de consumo de produtos, que também são controles extremamente básicos. Mas o fluxo de caixa, ele dá fortes indicadores para o produtor. Então, se você for um prestador de serviço, é um ótimo serviço a se prestar. Ele funciona a um longo prazo, os primeiros resultados que a gente colhe, mas no desenvolvimento comum do fluxo de caixa você já consegue ter vários diagnósticos. Lembrando aqui do que eu estou falando, o fluxo de caixa é uma ferramenta simples, mas ela é extremamente poderosa e pode-se considerar que é o primeiro passo para uma gestão eficiente dentro da fazenda. Essa ferramenta ela exige
um preenchimento frequente. Então, quando a gente for falar de planejamento do fluxo de caixa, nós vamos falar bem dessa parte de preenchimento frequente. Por que que ela é o primeiro passo para a gente criar um hábito financeiro saudável dentro da fazenda? Porque ela exige comprometimento. Não existe um fluxo de caixa bem feito se você não fizer ele com essa devida frequência. O fluxo de caixa, ele é simplesmente uma forma que a gente usa para controlar os movimentos financeiros da fazenda. Então, como que eu posso visualizar isso? Lembrando, pessoal, ele pode ser feito tanto em uma planilha de Excel, onde a maioria dos fluxos de caixa são feitos, quanto também num caderno. Existem cadernos próprios para isso, controle de caixa, de fluxo de caixa. E basicamente você controla tudo que entra e tudo que sai. Então vamos supor que você decide fazer a cada 2 semanas o fechamento de fluxo de caixa. Depois eu vou contar para vocês o porquê que eu gosto dessa medida. 2 semanas ou fluxo de caixa quinzenal. Tudo que foi gasto nesse período de 15 dias, você vai colocar dia a dia, item a item que foi gasto ou conjuntos de itens que foram gastos. Todas as receitas que você teve, nós vamos colocar item a item do que ocorreu dentro desses 15 dias. O objetivo principal do fluxo de caixa é monitorar e obter o equilíbrio financeiro. E de certa forma você também consegue ter uma previsibilidade para equilíbrio. Porque pensa comigo, se você faz um controle onde você tem todos os movimentos financeiros da fazenda e você já faz isso durante vários anos, você consegue prever quando que você vai ter uma movimentação financeira específica. Vou abrir um exemplo aqui para vocês. Você sabe mais ou menos uma previsão de quando que você vai precisar realizar a compra de animais. Se você avaliar o fluxo de caixa que você fez nos anos anteriores, você consegue avaliar. Se você não tiver esse controle, às vezes você consegue até chutar quanto que você vai comprar animais. Mas você tendo um histórico, isso consegue ser muito mais preciso. Da mesma forma, você consegue visualizar com outros controles de gestão que eu vou trazer para vocês aqui, quando que vai ser a próxima data de abate de animais, ou seja, entrada, receita. Você conseguindo trazer todos esses movimentos financeiros, você consegue dizer se você está mais perto ou se você está mais longe de um equilíbrio financeiro. O que é o equilíbrio financeiro? Quando a quantidade de receitas está equilibrada com a quantidade de despesas. E dessa forma a gente consegue, com o tempo, ir construindo um caixa positivo o suficiente para dar o retorno financeiro digno de uma fazenda, né? Vamos dizer assim, a partir de 1% você já consegue ultrapassar diversos rendimentos de investimentos da renda fixa, né? Lembrando que estamos falando de 1% ao mês, pessoal. Então pensa comigo, como que eu iria trazer isso para dentro de uma planilha? Simples, eu consigo apenas desenvolvendo uma coluna com a data, uma coluna com a descrição de qual foi aquele movimento financeiro, uma coluna para entradas, uma coluna para saídas. E depois, na última coluna, o saldo do movimento. Lembrando que essa última coluna ela só vai constar o saldo do movimento. Nós não vamos constar quanto que tinha de saldo lá atrás. Afinal de contas, a gente quer somente a soma das entradas e a soma das saídas. Queremos apenas medir o fluxo de caixa. Algumas ferramentas de fluxo de caixa, inclusive de empresas, se conta o caixa inicial, o capital inicial. Mas não vai ser o caso da nossa fazenda, porque muitas fazendas a gente atua com caixa que tem um direcionamento para a fazenda, mas também para a conta corrente pessoal do proprietário, né? Existem grandes fazendas que hoje têm CNPJ separado, mas a maioria está vinculado diretamente à pessoa. Então, primeiro nós queremos avaliar somente o fluxo que acontece ali dentro. Bom, feito dessa forma, e lembrando, isso que eu acabei de descrever das colunas, você pode fazer isso tanto diretamente num programa de planilhas no computador, como você pode fazer isso também no caderno. Qual que é o grande diferencial de fazer isso no computador? Você passa a ter uma ferramenta mais intuitiva. Quanto mais você trouxer a sua rotina para registros em computador, você consegue monitorar de forma mais rápida. Se você for monitorar no caderno, você vai levar mais tempo, mas não deixa de ser uma forma eficiente de gestão.
Então, como a gente havia combinado antes, nós vamos dividir isso em planejamento, implantação, monitoramento e talvez até aprimorar essa ferramenta lá na frente. Passando pela parte do planejamento, primeira coisa que a gente tem que avaliar, já que o planejamento é tudo aquilo que eu tenho que pensar antes de começar a executar essa ferramenta, quais que são todos os fatores que eu tenho que pensar? O fluxo de caixa, ele mede movimento financeiro. Então, dinheiro. Eu tenho que pensar tudo que foi gasto e tudo que tem possibilidade de entrar ou tudo que entrou na conta da fazenda, ou pelo menos no movimento que pode ser mais de uma conta, pode envolver a conta pessoal. O ideal é que se tenha uma conta separada para a fazenda. Porém, eu atendo várias fazendas eficientes onde a conta corrente pessoal e a conta da fazenda é uma só. A única diferença é que quando você sentar para fazer a reunião quinzenal, ou semanal, ou até mensal, você já coloque separando o que é o gasto pessoal do gasto da fazenda. Ou seja, o gasto pessoal você nem vai considerar ele no fluxo de caixa e você separa sempre colocando os gastos da fazenda. Então, primeiro ponto, vamos definir essa frequência de preenchimento. Por que eu gosto muito da frequência quinzenal? Agora, isso vai ficar a seu critério. A escolha é sua se você gosta de ter um critério bem mais frequente de preenchimento. Eu recomendo o preenchimento semanal, porque sempre que terminar as atividades de uma semana ou antes de iniciar as atividades de uma semana, você vai fazer a reunião com as pessoas responsáveis pelas despesas diretas da fazenda e as pessoas responsáveis pela venda de animais e vai fazer esse preenchimento da planilha. Recomendo ou no final da sexta-feira ou no início da segunda-feira. Gosto muito da ideia de se fazer isso no início da segunda-feira, porque todos estarão envolvidos com um ritmo de início de semana. No final da sexta-feira, boa parte dos funcionários já estão direcionados para o final de semana, às vezes eles não vão dar a devida atenção, e eu sempre dou preferência para dias de semana, pois assim há grande chance de não ocorrer um imprevisto de compromisso de uma dessas pessoas. Então, tem grande chance de todos estarem envolvidos. Se você colocar esse compromisso para um final de semana, o que não é incorreto, mas tem grande chance de acontecer algum imprevisto, ou alguém não estar na propriedade, ou não estar no escritório, ou às vezes algum gerente pode estar viajando. Depende, as rotinas da fazenda variam muito. Então, quando você determina de forma semanal o preenchimento, você fica com um compromisso de reunião que, dependendo do volume de transações da fazenda, pode ser maçante para você fazer toda semana. Por outro lado, você tem uma reunião que vai ser rápida, porque são poucas despesas, poucas receitas e você já termina a reunião. Se você colocar isso de forma mensal, dependendo do volume de transações da fazenda, pode ser uma reunião muito longa. Eu já acompanhei fazendas que, quando você vai fazer um fluxo de caixa no final do mês, existem cerca de 50, 60 registros para ser feito, e já acompanhei fazendas que, quando você vai fechar no final do mês, você tem que fazer 450 registros de entrada, de saída, então tudo isso varia muito. Recomendo para fazendas que têm uma baixa quantidade de registros, fazendo um período mais longo, e fazendas que têm um grande volume de registros, a gente tem como designar uma pessoa especificamente para fazer esse controle, e aí você pode fazer numa frequência menor, por exemplo, semanal. Mas o meio do caminho sempre é muito interessante, porque você não tem uma reunião muito longa e você não tem uma quantidade de dados muito grande para poder colocar. E isso a gente faz com um compromisso onde pode ser feito, que não precisa ser toda semana, o formato quinzenal. Segundo ponto do planejamento, quem que vai participar das reuniões de fluxo de caixa? Então você tem que colocar simplesmente as pessoas que estão envolvidas em despesas e as pessoas que estão envolvidas em vendas de animais. É muito interessante que sempre esteja presente o proprietário da fazenda e o gerente. Em casos de fazendas muito grandes, onde o proprietário inclusive mora em outro estado e tem dificuldade de estar lá a cada 15 dias, então geralmente o gerente já tem um papel de muito mais controle dentro da fazenda e pode fazer esse papel tranquilamente no lugar do dono da fazenda. As outras pessoas vão ser aquelas pessoas que às vezes precisam pegar dinheiro
com o gerente ou com o proprietário para realizar uma compra para a fazenda. Então essa pessoa tem que participar dessa reunião, que não necessariamente precisa ser um dos capatazes. Gente, não tem necessidade de você envolver todas as lideranças, apenas as pessoas que estão diretamente envolvidas com a movimentação de dinheiro. Terceiro ponto do planejamento. Qual que será a fonte de dados para a gente trabalhar o fluxo de caixa? Isso daqui é uma coisa muito interessante que às vezes serve como uma pegadinha no desenvolvimento do fluxo de caixa. Porque o que a gente pensa diretamente é avaliar a conta corrente. Por isso a gente fala que é interessante ter uma conta corrente própria da fazenda. Mas se você vai fazer com uma frequência quinzenal e a pessoa tem 2, 3 contas correntes em bancos diferentes, então ela sempre vai ter capacidade de sentar, avaliar registro por registro qual que é direcionado da fazenda, mas o principal de tudo, a gente tem que ter cuidado para o que fazer com as fontes de incerteza nesses dados. Se você vai avaliar uma conta corrente, lembrando que você também tem que colocar dentro dessas fontes de dados o cartão de crédito, porque tem muitas despesas às vezes que a gente precisa dividir na fazenda, mas a fonte de incerteza sempre são os saques. Quando a gente tem registro de saque e a gente não sabe para que foi gasto aquele dinheiro sacado. Então, quando precisa de realizar algum pagamento em dinheiro, eu acho interessante que a fazenda tenha um processo específico e isso simplesmente o dono pode reunir todos os responsáveis por despesas e falar, a partir de hoje, quando fizer um saque, você tem um compromisso de fazer um pré-registro do porquê você está sacando esse dinheiro e depois fazer uma confirmação. É tipo planejado e realizado. Por que você sacou esse dinheiro e depois que o dinheiro acabou de ser direcionado para onde precisava, o que realmente foi gasto e no que foi gasto. Porque dependendo, vamos supor, eu saco uma certa quantidade e eu vou gastar ela em peças para as ferramentas da fazenda e vou comprar alguns medicamentos. É interessante então que esse saque seja destrinchado em 2 registros. Para isso a fazenda tem que ter um processo, senão vira bagunça. Por isso que eu gosto da frequência menor e o 15 dias é uma frequência muito boa, porque quando você reúne todos os envolvidos, você consegue perguntar para eles no que foi gasto aquele dinheiro. Agora, se você faz uma reunião mensal, vamos supor, a reunião acontece no dia 30 e teve um saque no dia 2, muitas vezes aquele funcionário pode não lembrar exatamente o porquê que ele gastou aquele dinheiro. Então, por isso que eu chamo isso de fontes de incerteza. Mas, basicamente, a parte de planejamento é essa. Agora, vamos para a implantação. Na implantação, o mais importante de tudo é manter o comprometimento de preenchimento. E isso daí é muito difícil de fugir, porque a partir do momento que você começa a fazer uma planilha de fluxo de caixa, quando você deixa uma reunião passar e vai passar para outra, ou seja, vamos supor que você está em reuniões quinzenais, você deixa uma passar e vai fazer só com um intervalo de 30 dias, você vê o tanto que vira bagunça. E dessa forma tem 2 opções, ou a pessoa desiste de fazer esse controle financeiro, ou essa pessoa ela passa a não faltar mais nenhuma reunião dessa. E isso é essencial para a efetividade da ferramenta. Como vocês percebem que ela é uma ferramenta simples de mexer, então não tem por que a gente jogar tudo para o alto. Afinal de contas, nós estamos dando o primeiro passo para uma gestão eficiente e vocês, juntamente comigo, vamos construir uma gestão muito boa para a nossa fazenda. Uma gestão capaz de trazer consistência para os controles financeiros da propriedade. Durante o processo de implantação, aquilo que eu falei para vocês já, eu dou preferência para que as reuniões sejam feitas nos dias de semana para preenchimento das planilhas, mas é muito importante que você utilize sempre uma ordem cronológica para as despesas e receitas. Então, sempre utilizem dia após dia dentro daquela primeira coluna que a gente demonstrou, que é a coluna de datas, né? Então, assim, se você colocou uma despesa no dia 2, outra do dia 2, outra do dia 3, uma do dia 4, e depois você lembrou que tem uma despesa lá do dia 1, que foi consequência de um saque que você antes não tinha na cabeça e você lembrou agora. É muito importante que, se você estiver fazendo isso no computador, você insira uma linha lá em cima e coloque na ordem cronológica correta. Neto, para que isso? A gente não está fazendo isso apenas para ter um controle macro? Sim, mas lá na frente, quando a gente precisar fazer monitoramento
e precisar revisar um registro específico, é muito mais fácil de encontrar quando você tem ele feito em ordem cronológica. Voltando naquelas questões do saque, eu gosto muito de chamar isso de despesa agregada, que é quando você pega mais de uma despesa e junta ela dentro de um registro só. Vamos supor que você dividiu o pagamento da manutenção de um implemento da fazenda em 3 pagamentos. E aí, na hora de lançar ele no fluxo de caixa, você lança ele tudo como um pagamento só. Isso não é o ideal que seja feito, porque muitas vezes vai dar incompatibilidade do valor que está no registro do fluxo de caixa com o valor que está, às vezes, na conta corrente, quando você for fazer um monitoramento, ou em caso de propriedades maiores, precisar fazer uma certa auditoria dentro da propriedade, fica muito difícil de encontrar esse registro. Então, o importante é que seja feito dia após dia, registro correto nos lugares corretos e na ordem cronológica e evitando agregar as despesas. Que aí dessa forma a gente consegue controlar muito bem. Naquele campo de detalhamento que eu falei, a primeira coluna é data, a segunda coluna é o detalhamento. Procura detalhar o máximo possível. Porque quando você detalha o máximo possível, por exemplo, não simplesmente colocar manutenção de cerca, mas a partir do momento que você passa a fazer fluxo de caixa com mais frequência, você já pode colocar manutenção da cerca do pasto número 5. Aí você sabe que aquela data foi direcionada para aquela despesa. E você sabe que se ocorrer algum problema com aquela despesa, você já sabe monitorar aonde que ela foi executada, quando que ela foi executada e muitas vezes você liga para quem é o responsável por aquela despesa. Então, gente, nós estamos conversando aqui sobre controle, ter controle sobre a sua propriedade. Você vê, é uma ferramenta simples, até agora nós estamos conseguindo manter controle sobre despesas, manter controle sobre planejamento e previsibilidade de novas receitas ou até de despesas mais altas e estamos tendo controle sobre as ações das pessoas em relação ao seu capital ou capital da propriedade. O terceiro passo agora nós vamos para o monitoramento, ou seja, a gente já preencheu o fluxo de caixa, estamos preenchendo a cada 15 dias, porque essa é uma ferramenta que a gente não para de fazer ela. Afinal de contas, eu acredito que de todas as ferramentas que eu vou mostrar para vocês, a grande maioria a gente continua sempre fazendo elas. Mas agora nós vamos passar para o monitoramento. Então, para monitoramento, é sempre interessante a gente começar fazendo o quê? Somando todas as receitas e todas as despesas, mês a mês, e depois, quando fechar o ano, somar todas as receitas e despesas do ano inteiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai buscar o equilíbrio. Sempre vamos buscar que a quantidade de despesas não ultrapasse a quantidade de receitas. Ah, Neto, mas eu estou fazendo um investimento na minha propriedade esse ano, ele vai ser recompensado no ano que vem. Tudo bem, eu acho interessante isso, principalmente quando a pessoa tem um capital a mais, um capital sobrando e ela quer fazer esse tipo de investimento. Agora, se não tem o capital sobrando, gente, e a fazenda não tem capacidade de gerar caixa, aí a gente cai num problema gigantesco. A gente vai ter um prazo muito longo para que as receitas venham a compensar aquela despesa. Então, ou seja, a fazenda ela começa dando prejuízo. Já vi muita gente falar isso, é normal a fazenda começar dando prejuízo. É normal quando você pode lidar com esse prejuízo. Agora, quando você não pode lidar, você está praticamente com uma empresa quebrada nas suas mãos. E aí entra 2 fatores importantes no monitoramento que eu gosto muito de falar, que é a revisão de planejamento de despesas e a revisão de futuras entradas. Por quê? Quando você revisa e encontra que o seu caixa está sobrando uma quantidade de X de dinheiro, vamos supor que o caixa está com um positivo de 100 mil reais. Você pode voltar e fazer uma revisão no planejamento de despesas. Vamos supor que as suas despesas planejadas para aquele ano envolviam 120 mil reais. Você sabendo que você já tem 100 mil reais na conta e às vezes com o planejamento de receitas futuras você sabe que vai entrar mais 50 mil reais, você sabe que você consegue fazer tranquilamente aquelas aquisições e às vezes até algumas aquisições a mais que estão fugindo do seu planejamento ou às vezes uma retirada de lucro que antes não era esperada. Da mesma forma, a previsão de futuras entradas também é muito importante, porque às vezes você está girando o fluxo de caixa da fazenda e está vendo que já tem 3, 4 meses que a fazenda está no negativo.
Só que se você sabe que vai entrar uma quantidade de animais no próximo mês, vai entrar uma quantidade de dinheiro proveniente da venda de animais no próximo mês, e esse valor ele é superior ao que eu estou trabalhando no meu déficit, então não tem motivo de desespero. Eu estou apenas monitorando. Eu sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu estou monitorando. Agora vamos supor que o meu déficit ele é muito maior do que a próxima receita que eu vou ter. E eu ainda vou passar muito tempo sem caixa na fazenda. Então, às vezes, a gente usa aquela possibilidade de que a fazenda tem uma alta liquidez e a possibilidade de vender animais até antes do momento desses animais estarem prontos para venda. Às vezes eu posso vender ele para uma outra propriedade e gerar fluxo de dinheiro, entrada de dinheiro. Isso vai quebrar algum planejamento meu lá para frente? Pode ser que sim. Só que pelo menos eu estou conseguindo gerar caixa e não estou deixando a minha fazenda com déficit muito alto. Então entenderam? Quando você implementa corretamente e você monitora, você passa a ter controle de tudo e isso ajuda muito você a tomar as decisões corretas na hora correta. Mas por último, a gente tem que pensar agora no aprimoramento dessa ferramenta. Como que a gente pode melhorar essa ferramenta lá para frente? Então eu gostaria de dar um passo que vai linkar esse episódio de hoje com episódios futuros, onde eu vou falar de indicadores financeiros, que é você pegar essa planilha e criar mais uma coluna lá na frente com as categorias. Ou seja, você vai categorizar cada despesa dessa. E eu aconselho iniciar categorizando com 5. São 4 despesas e uma para receita. Primeiro ponto, insumos de animais. Tudo que for referente à suplementação dos animais, a confecção da ração, às vezes você vai comprar ingredientes para colocar, as despesas de fabricação do insumo desses animais ou insumos voltados para reprodução, você coloca nessa primeira categoria, insumos de animais. Segundo ponto, categoria pastos. Tudo que for relacionado a pastagens, seja compra de semente, seja um manejo de solo, seja adubação, seja confecção ou manutenção de cerca elétrica também entra. Algumas pessoas gostam de colocar as despesas de coxo e de bebedouro também na parte de despesa de pasto. Tudo isso você vai englobar na categoria pasto. Terceira categoria de despesa, aquisição de animais. Tudo que for compra de animais, você coloca dentro dessa despesa, não tem segredo. Todos os outros que não fazem parte da categoria de insumos de animais, pastos e aquisição de animais, você coloca numa quarta categoria chamada operacional, porque ela vai gerar o meu custo operacional por cabeça dia, que é um indicador que nós vamos conversar numa outra oportunidade. E a quinta categoria, receitas. Tem gente que gosta de dividir quando tem mais de uma fonte de receita, mas geralmente fazenda de gado de corte, a receita ela vem da venda de animais. Algumas fazendas utilizam uma receita a mais, que é, por exemplo, venda de tourinhos, quando a pessoa já está mexendo com genética. Aí é uma segunda forma de receita. Pode ser interessante de você colocar como uma sexta categoria. Bom, é isso, pessoal. Eu espero poder ter ajudado bastante. Foi um prazer muito grande poder falar desse conhecimento que a gente vem aplicando nas fazendas, poder conversar isso com vocês, compartilhar isso com vocês. Para quem não conhece as nossas redes sociais, no Instagram, @pradoconsultoria.pec. No YouTube, se você procurar Prado Consultoria, você também encontra os nossos conteúdos técnicos lá. Você também encontra episódios desse podcast lá, que normalmente é distribuído nas plataformas do Spotify, nas plataformas do Apple Podcast. Além disso, se você tiver curiosidade de conhecer mais produtos da Prado Consultoria, você pode entrar no endereço consultoriaprado.net/curso. Lá você vai encontrar algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, cursos que nós estamos começando a ofertar para o público que quer entrar de forma um pouco mais aprofundada nesses conhecimentos que a gente distribui aqui para vocês. Agradeço a todos que estão acompanhando os nossos conteúdos. Agradeço a quem está enviando mensagens no nosso Instagram falando sobre o desenvolvimento do nosso podcast, que está gostando muito dos conteúdos, pessoas que têm sugestões para dar para a gente. Eu acho muito interessante, acho muito gratificante e por isso eu gostaria de deixar aqui para vocês o meu muito obrigado. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.